Oi pessoal, tudo bem? Jonas aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente. A gente está indo na MR Lodge, que é uma fábrica de joias que tem aqui na minha cidade, em Soledade. E a maioria das pessoas que trabalham lá já foram meus alunos em cursos presenciais. Então eu vou lá para mostrar como é que funciona o processo de fabricação. O importante da aula de hoje é vocês entenderem como que a coisa funciona, para conectar com aquela aula teórica que a gente teve, onde eu mostrei para vocês cada uma das etapas. Então eu vou filmar cada uma das etapas ali com eles e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Obviamente eu não vou entrar nos detalhes mais técnicos para explicar para vocês como o processo funciona. A gente vai ter módulo específico para isso mais para frente. O objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês, na prática, tudo o que acontece, desde o projeto até a peça final, para vocês entenderem que realmente o projeto precisa estar conectado. O projeto precisa saber quais são as limitações de cada uma das etapas, o que vai acontecer com a peça de vocês ao longo da fabricação, para o projeto de vocês realmente ficar à prova de falhas. Então a gente vai ver como é que é feita a impressão, quais são as limitações desse processo de impressão. A gente vai ver também o que acontece no processo de fundição, a gente vai ver como é que funcionam as borrachas. Vai ser bem bacana, essa aula de hoje vai ser bem legal, uma aula mais solta, provavelmente o áudio, por a gente estar gravando aqui no trânsito por enquanto, não está tão perfeito quanto vocês estão acostumados, mas o objetivo é realmente mostrar para vocês o processo de fabricação, para a gente já sair desde o comecinho das nossas aulas com os processos todos conectados. A gente se vê lá na fábrica então, pessoal. Então aqui, ó, pessoal, eu quis dar uma voltinha aqui na entrada da cidade para mostrar para vocês um pouco da realidade aqui, que a gente tem muitas empresas que trabalham com pedras e com joias aqui na cidade. Então a gente tem um mercado todo voltado para esse ramo, que acabou fazendo com que eu não tivesse muitas opções. A coisa foi trabalhar com joias e com pedras por aqui. E por sorte eu acabei caindo nesse 3D, estava no lugar certo, na hora certa, e o 3D aconteceu naturalmente na minha vida. Aqui a gente está entrando na cidade, em seguidinha a gente já chega ali na fábrica que eu combinei com o pessoal. Vocês podem ver que até aqui a gente ainda tem algumas fábricas que trabalham no setor de pedras e joias. E aqui a gente vai passar, vamos fazer a volta aqui no quarteirão, para a gente conseguir pegar a fachada aqui da empresa onde eu vou chegar para mostrar para vocês o processo. Aqui à direita fica a MR, aqui é a parte comercial deles, e a gente vai fazer a volta aqui no quarteirão e vamos chegar na fábrica propriamente dita, onde a gente vai acompanhar um pouco do processo de fabricação para mostrar para vocês. Vamos chegando. Então aqui é onde a coisa acontece, onde a coisa começa. O Ismael faz os projetos das peças, desenha em 3D e imprime depois na impressora 3D para mandar para o processo de fabricação. Aqui é onde tem que ter o maior cuidado. Tudo tem que ser projetado considerando o processo de fabricação. Aqui nessa empresa o Ismael ele faz o desenho e também faz a parte da impressão 3D. E também dá acabamento em algumas peças que saem da impressão para daí levar para o processo de fabricação. Aqui a peça já está desenhada, já está em 3D e inclusive ela já está com os suportes
que são necessários para passar a peça do computador para a impressão 3D e garantir que ela vai sair. A parte de suportes a gente vai estudar em um módulo específico, assim como a parte de desenho e a parte de impressão 3D. A parte de desenho a gente vai começar a estudar agora, e a parte de impressão 3D vai ter um módulo específico, onde a gente vai passar pela preparação dos arquivos, colocação de suporte, como que funciona o processo da impressão. O que tu considera no projeto, Ismael, para a coisa funcionar, para dar certo? Qual o principal objetivo dele, né? A gente sempre fala com o cliente para ver o que ele precisa, né, e de qual forma a gente vai conseguir solucionar o problema dele. Perante isso, né, depois que a gente já tem o que ele quer, a gente trabalha em cima disso. Tem gente que quer peças mais delicadas, peças com cara de mais artesanal. Esse cliente, por exemplo, ele quer uma peça que seja mais delicada. Uhum. Então a gente tenta fazer ao máximo uma peça delicada e ao mesmo tempo que ela consiga sair no processo de fabricação. Perfeito. E daí daqui vai para a impressora 3D? Daqui a gente vai passar no programa para fazer as camadas delas antes de ir para o 3D. O processo de impressão é feito em camadas. Cada vez que a plataforma sobe e desce, ela está fazendo um pequeno pedaço da peça impressa. Isso a gente vai entender melhor no módulo específico da impressão 3D. Essa impressão levou 18 minutos e 50 segundos para fazer e está pronta as peças. Agora a gente vai tirar elas da máquina e fazer a limpeza. O processo de limpeza é o mais importante. Primeiro se passa o álcool para tirar o excesso de resina que ficou e em seguida a gente vai jogar as peças no ultrassom. Esse é o resultado das peças prontas e impressas. Agora a gente vai tirá-las da plataforma e finalizar o processo de impressão e limpeza para depois levar para a cura, onde a gente vai terminar de catalisar essa resina. E como vocês podem ver, nem tudo são flores. Ali no potinho à direita, a gente tem como se fosse um cemitério. Tem algumas peças que não saíram no processo da impressão. Isso aqui é para mostrar para vocês que por mais que o processo de impressão faça coisas espetaculares, muitas vezes vocês vão ter frustrações para entender o funcionamento do equipamento. Cada peça tem uma estratégia própria de impressão, e quanto mais tempo vocês estiverem nesse meio, mais fácil vai ser de vocês terem repetibilidade no processo de impressão de vocês. Para minimizar esse tipo de problema, depois a gente vai ter um módulo específico que vai ensinar vocês a trabalharem com as resinas e entender como é que tem que ser o processo de impressão para ter esse tipo de coisa no mínimo possível. Esse aqui é um equipamento de ultrassom. Ele vai fazer a limpeza mais profunda de alguma resina que tenha ficado ali mal catalisada. Descola as peças da base, joga elas para dentro do ultrassom e liga o equipamento. Depois de bem limpas as peças, elas são submetidas à luz ultravioleta para garantir que nada vai ficar mal curado. As peças têm que passar pelo processo de cura para elas passarem totalmente para o estado sólido e terminar a reação física e química que acontece na resina. Se não passar pelo processo da limpeza, se a limpeza não for muito bem executada e a cura não passar pelo processo de cura e não tiver o tempo suficiente ali, depois vai dar reação no momento de fazer a borracha, que vai ser uma das etapas que a gente vai ver em seguida. O importante aqui é frisar que essa peça ela está com detalhes muito bons, está muito bem construída, e se fosse ser feita por um ourives, por uma pessoa na bancada, ela ia levar muito tempo. E aqui em alguns minutinhos de desenho e 20 minutos de impressão,
Esse protótipo está pronto da forma mais rápida e mais barata possível. Tá, vamos lá na borracha. A galera, tu acha que ela vai cortar alguma coisa de borracha hoje? Sempre tem. Então agora a gente vai entrar na fábrica e ver cada uma das etapas da produção bem passo a passo. Vamos lá. A gente está vulcanizando as borrachas. Aqui está acontecendo o processo de vulcanização para depois abrir essas borrachas e fazer a injeção da cera e gerar os moldes em cera. Então a peça é preparada e ela vem para cá para fazer a vulcanização. Da vulcanização, a gente vai passar para o corte da borracha. Agora elas estão preparando, depois a gente vai ver se a gente consegue pegar um pouco do corte da borracha acontecendo também. Aqui já tem algumas borrachas abertas, com o corte executado, para passar para o processo da injeção. Essa parte é uma das partes mais importantes. Eu diria que até é como se fosse a alma da empresa na produção. A pessoa que corta a borracha é responsável pelo processo da injeção dar certo. Se o corte da borracha ficar bem feito, depois vai facilitar o processo para as meninas lá que fazem a injeção da cera conseguir ter repetibilidade. Aqui ela precisa cortar a borracha de forma que não fique com marcas e ela tem que conseguir desmontar essa borracha lá dentro depois com facilidade para conseguir retirar as peças ali de dentro. Em síntese, quanto melhor for o corte da borracha, quanto mais preciso for a pessoa que estiver fazendo essa etapa, maior vai ser a produtividade da empresa. Esse processo não tem receita mágica. Obviamente tem algumas técnicas que são envolvidas, onde tu tem que fazer os cortes para facilitar, mas para conseguir fazer cortes de qualidade, como é o caso do que ela está fazendo aqui, precisa ter bastante experiência para conseguir fazer cortes perfeitos. Aqui é o processo da injeção. Aqui elas vão pegar aquelas borrachas que foram cortadas na etapa anterior e vão colocar cera para dentro delas, para repetir vários modelos com o mesmo formato e com uma reprodução bem alta, várias peças por hora aqui, com uma qualidade impecável, reproduzindo com exatidão aquilo e com um custo de produção bem baixo, bem mais baixo do que se precisasse imprimir todas aquelas peças na impressora cada vez que fosse fundir. Mais atrás de mim. Esse aqui é o sistema de injeção automatizado. A máquina guarda as informações de cada uma das borrachas, já passou aí pelos testes de pressão, pelos testes de temperatura de injeção no bico, e aí só vai ali, coloca a referência da borracha e faz a injeção, ela faz o trabalho praticamente todo sozinho. A pessoa que está operando vai ser responsável por retirar as peças dali de dentro, cuidando para que as peças não se quebrem e não se deformem no momento de retirada ali de dentro. Quanto mais complexo for o molde, mais difícil é de tirar dali de dentro sem quebrar essa peça.
Aqui as peças já saíram da injeção e algumas delas vão passar pelo processo de pré-cravação, que é colocar as pedras de zircônia já no lugar, para depois no processo de fundição as pedras já estarem no lugar. Não precisar passar por aquele processo de cravação manual, que é caro para fazer, demora para fazer e precisa de um profissional bem qualificado. Então nesse processo aqui tu tem o menor custo de preparação e uma velocidade muito maior. Consegue cravar aí centenas de pedras por dia e já deixar elas bem certinho no lugar. Obviamente, para isso tu precisa trabalhar com pedras de qualidade e que aguentem temperatura, que consigam passar pelo processo de fundição ali, chegar próximo dos 750 graus, sem mudar de cor, sem trincar e sem mudar a qualidade dessas peças. E a próxima etapa é a árvore de cera. Todas as peças são colocadas em uma árvore de cera para montar a estrutura que depois vai ser perdida. Toda essa cera vai ser queimada depois quando ela for submetida ao forno. Aqui é importante levar em consideração a inclinação das peças e quanto mais peças conseguir colocar em cada uma das árvores, melhor, porque a tua produção vai ser maior. Aqui a gente tem uma árvore que ela foi feita com protótipos impressos em 3D. Essas peças saem de lá da impressora e vão ser submetidas direto ao processo de fabricação. Aí a gente vai ter as primeiras peças para depois voltar lá no processo de fazer a borracha, de vulcanizar a borracha, para poder entrar na onda da injeção da cera e reproduzir centenas de peças como essas aqui com um custo bem baixo. Aqui uma coisa que é bem importante a gente levar em consideração é que apesar de ter muitas peças em cada uma dessas árvores, elas não podem encostar uma na outra. E a largura delas não pode ficar tão larga que elas fiquem maiores do que o tubo de metal que a gente vai ver na próxima etapa. Para preparar os tubos, primeiro é feito o revestimento. Então tem que pesar o revestimento e adicionar 38% de água. Essa é a primeira coisa que é feita, as medidas dos dois componentes para fazer o revestimento, que depois vão vir aqui para os tubos já com as árvores de cera aqui dentro. E aí a gente vai recobrir essas árvores todas com esse revestimento. O equipamento que vai ser utilizado é um misturador automatizado, onde a mistura e a inclusão do revestimento nos tubos é feito a vácuo, para garantir que não vai ter bolha nenhuma no processo todo. Esse processo pode ser realizado de duas formas. Assim, que é um processo mais industrial, ou feito à mão, onde é misturado, pode ser até utilizado uma colher para fazer a mistura da água e do revestimento, mas o processo de submeter a vácuo sempre é necessário para retirar todas as bolhas. Nessa etapa é importante que, desde o momento que começa a mistura até os tubos estarem com o revestimento, não passe de 8 minutos. Agora os tubos vão para o descanso e dentro de 5 horas eles vão ser colocados no forno para começar o processo de desceração e calcinação dos tubos. Aqui, pessoal, os tubos já passaram pelo processo de queima e de calcinação. O processo levou 12 horas para queimar toda a cera que estava dentro dos tubos. Aqui eles calcinaram, eles estão resistentes o suficiente para receber o metal. Já foi baixada a temperatura para derramar o metal ali dentro e não dar nenhum processo de romper o revestimento ou de pipocar as peças. E o próximo passo agora é derreter e derramar o metal aqui dentro sob vácuo. Aqui é um dos sistemas de derreter o metal. Esse aqui é um equipamento de indução. Ele é como se fosse um micro-ondas, só que para metal, para facilitar o entendimento de vocês. Ele agita as moléculas do metal até que aqueça e ele se derrete. Ali dentro tem latão, a temperatura aproximada é de 1050 graus e aqui a liga metálica já está pronta para ser derramada nos tubos. Essa aqui é uma forja elétrica, ela trabalha com resistências para derreter o material também. Aqui a temperatura está setada para 1100 graus e por enquanto está em 929.
quase derreteu, tá quase derretendo ali. Quando chegar nos 1000, 1050 graus, o metal vai estar no estado líquido. E é aqui que a mágica acontece. O tubo é submetido a vácuo, ali por aqueles furos que ele tinha embaixo, é por onde vai ser puxado o ar. Agora vem com o cadinho com o metal derretido, derrama ele no buraco deixado pela cera. E o vácuo faz o trabalho dele. Por cima, esse equipamento tem um sistema que ele pressuriza para forçar o metal a realmente chegar em todos os espaços deixados pela cera ali. A ideia aqui é ter vácuo por baixo e pressão de ar por cima, é um sistema pneumático. Alguns minutos depois a temperatura vai baixar, o tubo vai para a água, onde ele vai ser submetido a choque térmico para rachar aquele revestimento e tirar a árvore de metal completinha ali de dentro. A água fria no tubo quente faz o revestimento rachar todo para a gente conseguir ter acesso às peças em metal. Próximo passo é passar no jato de água para tirar o que ficou de revestimento, para daí desmontar a árvore e poder dar o acabamento. Eu trouxe a árvore aqui para mostrar para vocês como que ela sai de dentro do tubo. Obviamente aqui a gente está trabalhando com uma produção em larga escala, mas essa árvore aqui, ela poderia ter simplesmente uma peça aqui, feita direto da resina. O procedimento é o mesmo, para pequena ou para larga escala. Aqui a gente tem um exemplar já com as pedras. Essa peça aqui foi para fundição com as peças cravadas na cera e as pedras já estão no lugar. O revestimento mantém elas no lugar enquanto a cera vai embora e quando o metal chega, ele já chega abraçando as pedrinhas e garantindo que as pedras vão estar no lugar com o menor preço possível, com o menor custo possível, sem precisar estar fazendo todo aquele esforço que é feito para cravar direto no metal. E agora tem que desmontar a árvore para poder dar acabamento peça a peça. Aqui o sistema está sendo utilizado um alicate pneumático, que não precisa fazer força, só aperta no botãozinho, ele vai ali e corta. Mas isso pode ser feito de várias outras formas em uma pequena produção. Pode cortar com um arquinho de serra, pode utilizar um alicate mais simples para cortar, enfim, a finalidade vai ser sempre a mesma, indiferente do equipamento que se use, que é colher os frutos da árvore de metal. Aqui tem a produção já depois que ela saiu da fundição e foram cortadas as árvores de metal. Aí essas peças elas estão prontas para ir para o processo de acabamento, que é o que a gente vai ver agora. Aqui dentro fica o processo de acabamento, feito na mão. Ali dentro tem um pouco de barulho naquela sala e a gente não vai conseguir pegar um áudio tão claro. Então talvez algumas informações não fiquem muito claras. Mas o objetivo ali é passar de um abrasivo mais grosso até um abrasivo mais fino, de forma que se abra brilho na peça toda. A primeira fase é a lixa, que é para tirar alguma imperfeição que tenha ficado lá no processo de fundição. É o início do acabamento. Depois de passar na lixa e tirar as imperfeições mais grossas, ela começa a passar por algumas escovas e algumas pastas para começar a abrir o brilho e deixar essa peça pronta para o acabamento final. Essa pasta verde com a escova de crina, ela desgasta bastante a peça. Esse é o resultado final. Depois que passa por uma série de escovas e de feltros para polimento com abrasivos cada vez mais finos, as peças abrem brilho e quando se trabalha com esse tipo de material, que é o latão, para confeccionar a semijoia, a próxima etapa é o banho, que é o que a gente vai ver agora. Antes da gente passar lá para o banho propriamente dito, tem os equipamentos que eles não estão usando nesse momento aqui, que é para fazer o polimento de forma automatizada. Então é mais ou menos a mesma ideia. A gente vai passar de abrasivos mais grossos até abrasivos mais finos, de forma que abra o brilho. Mas o acabamento feito na mão, sem dúvida, é sempre superior. Apesar de ser mais lento, demorar um pouco mais para fazer, o controle do acabamento fino da peça
fica muito melhor. Essas pecinhas aqui, elas substituem basicamente as escovas com os abrasivos. Elas vão ir desgastando a peça, aqui ela fica em turbilhonamento o tempo todo, elas vão atritando a peça e desgastando, aí depois substitui essas pecinhas aqui por peças com acabamento mais fino, com abrasivo mais fino, até que se abre o brilho no final. Aqui é a parte de preparar as peças para colocar no banho. Elas são penduradas de forma que a corrente consiga passar por todas as peças para acontecer realmente o processo químico e físico ao mesmo tempo. Aqui dentro fica a sala do banho, onde é colocado o metal nobre, uma superfície de metal nobre, por cima das peças em latão, bronze ou cobre. As peças passam por vários tanques, várias etapas, elas são desengraxadas, é dado vários tipos de metal até chegar no metal nobre, no ouro ou na prata. O resultado são peças com ótimo acabamento e com uma superfície de metal nobre. Para chegar a essa tonalidade é utilizado o níquel. É uma fórmula especial, específica para esse tipo de tonalidade. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que o processo tenha ficado um pouco mais claro para vocês e ter conseguido trazer vocês um pouquinho para dentro da parte da fabricação, para que, entendendo os processos, vocês realmente consigam fazer projetos que vão funcionar desde a impressão até a parte da fundição, vão conseguir passar pelo acabamento. Obviamente a gente vai trabalhar cada uma dessas etapas de forma mais concisa, de forma mais profunda, mas a ideia é mostrar para vocês que o desenho que vocês vão criar no computador vai passar por várias etapas, e o entendimento dessas etapas é extremamente importante para que as peças consigam obter sucesso no final, tenham estética, consigam ser produzidas da forma mais rápida e barata possível e que sejam confortáveis para a pessoa que vai estar vestindo, além da durabilidade, é claro. Obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Dúvidas, qualquer coisa que aparecer, é só deixar aqui nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.